Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia. Eita, olha quem está aí. Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos assistem, nos acompanham pela web rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira, a partir das 8h10 da manhã, nós entramos no ar com o programa Filosofia, Ciência e Moral. Hoje estamos aqui com a bancada completa, novamente, né? Alexandre Santos, nossa irmã Cristina Albuquerque, nosso irmão Guilardo Bezerra. Bom dia e bem-vindo de volta, meu irmão. Bom dia, Alexandre, bom dia, Cristina. Muito bom poder estar de volta. Eu estava numa missão, mas graças a Deus a missão foi concluída. E só temos a agradecer, né, Alexandre? Como todos sabem, né, minha mãe partiu faz 16 dias hoje. Ela foi para o mundo maior preparar lá a minha recepção para quando eu chegar lá, eu já voltei lá um peixe, né? Já tem lá um pistolão para quando eu chegar lá, né? Então, Alexandre, eu só tenho a agradecer, somos muito gratos a Deus, porque realmente o quadro dela era muito complicado e ela iria entrar no estágio de muito sofrimento, de muita dor, e a misericórdia divina teve compaixão e antecipou e diminuiu muito, com toda certeza, o sofrimento. Então, somos muito gratos, e gratos principalmente pelos quase 97 anos que ela esteve aqui no orbe, e eu participei desses 90, quase 97, de uma boa parte deles, viu, Alexandre? Inclusive dando muito trabalho, viu? É isso aí, meu amigo. É isso. Que Deus a tenha num bom lugar e console a família inteira, né? Porque a gente sabe que a separação física é sempre muito dolorosa, né? Mas a gente vai se preparando para ela e é sempre muito importante também voltar para casa, né, meu amigo Guilardo? Exatamente. É bom a gente lembrar que a gente não, nosso habitat original não é esse aqui, não, é o espiritual, né? E a gente sabe, né, Alexandre, por exemplo, que as ligações, por exemplo, com o pai, todos são muito fortes. Mas com a mãe é uma ligação totalmente diferente, né? O sentimento tem um negócio, um quezinho a mais ali, né? É isso. É isso aí. Minha irmã Cristina, você está com a leitura preparatória. Bom dia, Guilardo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Tavares. Bom dia a todos. É isso mesmo, meu irmão. A ligação, o vínculo que a gente tem com a mãe é um vínculo muito maior. E muitas vezes é incompreensível, né? Mas tem sempre a esperança do reencontro. Nós sabemos que vamos nos reencontrar um dia. Então, a doutrina nos consola com relação a isso também. Graças a Deus. Nós estamos com a leitura, né, inicial, que está no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no item 119, Fortaleza. E tem um versículo que diz: sabendo que a tribulação produz fortaleza. São palavras de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3. E Emmanuel faz a seguinte reflexão: quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade.
Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Julga-se então perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nasce da ausência de preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem a experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação do poder ao alargamento de caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo desde a terra a gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Ai daqueles que se deixarem sob a tempestade. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Então, ele coloca aqui nesse título Fortaleza. E para que a gente faça essa reflexão, traz essa reflexão para nós, e no versículo ele diz, sabendo que a tribulação produz fortaleza. E todos nós sabemos que em um momento ou outro, estando nessa vida, nós vamos passar por alguma dificuldade, por alguma tempestade, como ele mesmo coloca, mas nunca desejamos isso e sempre quando fazemos as nossas preces é pedindo a Deus que nos livre desse momento difícil e nos livre dessa situação. Mas ele coloca para nós que todos nós que estamos aqui estamos vivendo um momento de provas, muitas vezes um momento de missão, e temos um momento da calmaria para que a gente possa nos fortalecer, mas haverá os momentos mais difíceis, que é o momento da prova, onde ele coloca realmente para testar se nós estamos firmes, se nós já aprendemos aquela lição, como nos encontramos diante da dificuldade. E muitos de nós, quando está na calmaria, está sempre tranquilo, fortalecido, sorrindo, alegre, mas quando chega o momento da dificuldade, aquele pequeno momento da dificuldade, que sempre passa muito rápido, nós caímos e achamos que é uma injustiça, que não merecíamos, que fomos abandonados ou que estamos sendo perseguidos. E Paulo coloca aqui para nós, nessa instrução aos romanos, que a tribulação é um tormento da alma. E ninguém deve duvidar dos benefícios que esse tormento traz, porque existe um ditado popular que diz: sempre depois da tempestade vem a bonança. E sempre depois de uma grande dificuldade, de atravessar uma grande dificuldade, nós saímos mais fortalecidos, nós saímos mais experientes daquele problema.
nem sempre acontece da mesma forma para com todos. Tem uns que se desesperam, que choram, que reclamam, mas que a tempestade passa, a dificuldade passa, e ele consegue ver, ou pelo menos perceber, que, que conseguiu passar, que foi difícil, mas conseguiu passar. Então, vai ser sempre comum para nós, vai ser sempre da nossa era, da nossa vivência, para o nosso estado de espírito, como nos encontramos ainda, espíritos com grandes dificuldades, que chegue a dificuldade, que chegue a tempestade, para que a gente possa colocar o nosso aprendizado, a nossa fé, a nossa esperança, e para que a gente possa confrontar isso e saber em que ponto eu me encontro. Eu já tenho força suficiente para combater, ou eu me sinto abandonado, perseguido, ou eu me sinto fraco, ou eu não tenho condições ainda. Então, é uma reflexão que todos nós fazemos e devemos fazer. Quando ele coloca aqui, quereis fortaleza, quereis ser forte, ter fortaleza, se sentir preparado, pronto para enfrentar, não vos esquiveis da tempestade. Se coloque à prova, e aí você vai saber se realmente você está forte. É isso. Valeu, minha irmã Cristina, pelas reflexões trazidas nessa manhã de hoje, na leitura preparatória, uma leitura bem interessante e importante para todos nós, né? Eu vou fazer aqui a prece inicial e logo passar a palavra para Aguilar, para ele fazer o evangelho de hoje. Amigo e mestre Jesus, mestre amado, que sempre nos ensina o caminho da verdade e da vida, agradecemos ao Pai por teu intermédio, a oportunidade de estarmos aqui em mais um dia na reencarnação, a fim de que possamos, através dessa experiência, subir um pouquinho mais nos degraus da evolução espiritual, compreendendo nossos deveres, nossas obrigações e, antes de tudo, fazendo todo o bem possível que pudermos para todos aqueles que a vida nos destinar. E também para todas as criaturas que Deus criou e que nós temos obrigação de ajudar na evolução, assim como todas nos ajudarão nessa grande lei de cooperação, que é a lei de Deus. A lei de amor, de caridade. Pedimos a Deus também por todo o planeta, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão vivendo situações difíceis, como guerras, violências das mais diversas, inclusive a violência doméstica, todas aquelas pessoas que estão encarceradas, seja por sua culpa ou não, todas aquelas pessoas que estão presas a leitos de hospitais, que Deus, nesse momento, possa tocar o coração de cada um deles, possa aliviar as dores, os sofrimentos e possa, antes de tudo, incentivar a cada uma dessas criaturas a aprender cada vez mais com as lições da vida e resistir com todas as forças que possam a todo mal e fazer o bem que for possível a bem de si mesmas. Que assim seja, e vamos iniciar então o nosso programa de hoje. Já iniciamos, né? Mas nesse momento passar a palavra para o nosso irmão Guilardo Bezerra, que está de retorno aqui, depois de um período aí afastado, cumprindo algumas missões familiares, né, meu irmão? Exatamente, exatamente. E Alexandre, depois desse início, hoje, a inspiração, hoje nossos amigos espirituais estão dando aquela força. Espero que eles me ajudem também agora, porque o início foi fantástico, muito bom. Então, vamos lá. Escolhi aqui aleatoriamente, né, o evangelho de hoje, e ele caiu, Alexandre, em um mandamento maior: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento.
E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meio de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência, e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Meu servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estava, desde então, no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. E assim, é assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometidos contra cada um de vós. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os termos para com ele? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 1 a 4. Então, vamos ver aqui o que o Evangelho quer me ensinar nessa manhã de hoje com essa passagem, né? Então, ele começa dizendo que Jesus foi tentado com uma pergunta sobre qual o maior mandamento. Esse questionamento, Alexandre, Cristina ouvinte, ele fazia parte dos estudos da época, dos debates entre os doutores da lei da época, para sabiam que todos os mandamentos eram importantes, mas qual o principal, né? E Jesus dá essa resposta fantástica, né? Criando um segundo mandamento semelhante ao primeiro, né? Que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, e um semelhante a este. E aí fica a questão, Alexandre, do próximo, né? Que a gente tem que amar o próximo. Veja bem
que Jesus aqui, ele não faz distinção do próximo. Ele não diz que é meu filho, que é meu pai, que é minha mãe, que é meu vizinho, que é meu inimigo, que é quem me faz mal, que é quem me persegue, né? Quem é que me calunia. Não, ele diz o próximo. E ele não faz mais nenhum adjetivo. Ou seja, né, eu tenho que amar o outro como a mim mesmo. Jesus ele estabelece aqui já um padrão, dizendo nas entrelinhas para todos nós que ninguém é mais importante do que ninguém. Todos têm o mesmo amor de Deus, todos indistintamente. E foi exatamente isso em que se baseou a missão do Mestre em vir ter conosco. Ele veio nos ensinar que nós temos que aprender a amar. Indistintamente. Eu jamais posso abrir a boca e dizer que eu amo a Deus se eu odeio ao meu inimigo. E Jesus, na sua inteligência fantástica, né, que a gente é incapaz de mensurar a inteligência de Cristo, mas ele usa os nossos exemplos simples para ilustrar, né? E não é à toa, né, que desse ensinamento aqui, Alexandre, surgiu essa parábola lindíssima e também aquela do bom samaritano. Vieram tudo daqui. E tem uma partículazinha daqui que está na oração que ele nos ensinou. Tão importante isso aqui, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoar a quem me ofendeu. Então, Jesus ilustra, né, esse ensinamento dele da seguinte forma, né? Que um dia, né, nós seremos chamados a prestar contas, né? Do que fizemos a Deus? Não. Do que fizemos ao próximo. Tudo que eu vou prestar contas é com o meu relacionamento com o próximo. Porque eu não devo nada a Deus. Né? Porque Deus não liga para o que eu faça a Ele. Ele liga para o que eu faça ao próximo. Porque Ele é meu Pai, é meu Criador, e Ele é um educador, Ele sabe me educar. Quando eu digo que a gente não deve nada a Deus, é que a gente é incapaz de ofender a Deus. Ele não se ofende. Agora, a lei divina, ela é ofendida quando eu, de acordo com os relacionamentos com o meu semelhante. Então, ele estabelece aqui 2 tipos de dívidas, que é mais fácil de se entender. Para com a lei divina, a gente pode dizer para com Deus, mas para com a lei divina, a lei de amor, a nossa dívida, pelo primeiro exemplo, ela é impagável. Não tem como eu pagar essa lei. Essa dívida com a lei divina. Não tem, é impagável. Porque ela é gigantesca. É como uma pessoa que comprou um Boeing ganhando um salário mínimo, comprou financiado. Ele não tem, jamais ele vai pagar. Mas eu já trabalhei em banco, Alexandre também, e o nosso banco, o Banco do Brasil, ele era especialista em crédito rural. E, Alexandre, como era bom, como a gente via a felicidade naqueles agricultores em dificuldades, quando vinha do governo um perdão, você devia, por exemplo, 50 mil, pague com 2 mil, pague com 3 mil. Né? Então, Jesus ele nos ensina a como a gente deve pagar essa dívida impagável com desconto absurdo. Né? E ele diz, da mesma proporção que a minha dívida com a lei divina é impagável, com o meu semelhante é uma ninharia, porque ele disse que o cara devia uma merrequinha para ele, né? Que era muito fácil dele pagar, né? Que ele poderia dispensar. A dele, ele quis, né? Ele quis que a dele, né? E que ele fosse tratado com indulgência, com paciência, se colocando, né? Achando que Deus, que ele merecia tudo. Agora, os outros não merecem nada. E no ensinamento de Jesus, ele está dizendo aqui, ele tem a mesma importância. Quando eu olho para o próximo, ele é como se fosse um espelho, ele está refletindo a mim. Né? E quando você faz a ele, é a mim que fazes. Então, Alexandre, Jesus nos ensina, né? Como é que eu poderia quitar essa dívida impagável com desconto absurdo? Tão simples, amando o nosso semelhante. Né? E nós estamos aqui, na Terra, né? Nessas diversas encarnações, é para aprender isso. E se nós ainda estamos aqui, é porque nós ainda não aprendemos. Nós ainda estamos cobrando a dívida do nosso semelhante. Ainda nós não aprendemos a dispensar a dívida do nosso semelhante.
E olha, tu está fazendo parte até do estudo que a gente está fazendo. Como é que eu poderia pagar isso? Com uma coisa tão simples, né? Aparentemente, né? A gente já vem há milhares de anos aí nessa batalha tentando fazer isso, aprendendo a amar o próximo, perdoando, né? Com o perdão das ofensas, com a indulgência, com a fraternidade, com a caridade. E ele diz de uma forma tão simples, né? É simples. Faça para o outro aquilo que você quer que faça para você. Não é simples, né? É só se colocar no lugar do outro. Se fosse eu, como é que eu queria ser tratado? Como é que eu queria que fizesse comigo? Eu queria um desconto nessa conta bem grande, e ele teve aqui a conta toda perdoada. E ele poderia ter feito a mesma coisa com uma coisa tão pequena, né? Com semelhante. Então, nessa passagem do Evangelho, nesse ensinamento, que é como Jesus diz, ele chama de regra de ouro, né? O Evangelho está como regra de ouro, né? Que é só eu fazer isso, que a terra se tornará um paraíso aqui mesmo na terra, né? Se acabará o egoísmo, como ele diz aqui, se acabará, né, o ódio, a injustiça, né? Se acabará a fome, porque todo mundo não vai querer que o outro passe fome. Se eu não quero passar fome, eu não quero que o semelhante também passe. Eu tenho que ver ele a mim. Então é isso, Alexandre, Cristina, nós estamos aqui, essa foi a missão do Mestre. Ele veio para nos ensinar a amar. E a perdoar, olha o que ele fez, foi até o último ensinamento dele, né? Como ele diz aqui, né? O último ensinamento dele. Eles não sabem o que fazem. Então, quando a gente olhar para aqueles que nos ofendem, que nos perseguem, que nos caluniam, que são nosso inimigo, tenhamos esse mesmo pensamento. Ele não sabe o que faz. Porque se soubesse, não faria. Então é isso, meus irmãos, é um ensinamento. Jesus era de uma inteligência, né? E além dele dar um ensinamento, aí ele joga uma historinha para um doutor da lei, para que ele compreenda como é a balança divina, né? Como é o peso da balança divina. Olha, você me deve a consumo impagável, mas é tão simples de você pagar. É só você olhar para o lado, olhar para o seu semelhante, olhar até para um filho, para uma esposa, ver, né? Quantas coisas a gente exige, quantas mágoas a gente guarda, que poderia simplesmente, com uma fraternidade, com um olhar, querendo, imaginando-se a nós, né? Que fosse eu o ofensor, aquele perdão. Então é isso, gente. E que enquanto a gente não aprender isso aqui, nós vamos estar aqui vindo e voltando, até a gente aprender. E vamos aprender porque Deus é Pai e Ele sabe nos educar. Tem paciência e nos educa e tem todos os mecanismos. Um dia nós chegaremos lá. É isso, Alexandre e Cristina, se vocês quiserem complementar. Muito Não, bem, meu irmão. somente dizer que Francisco reforçou isso para nós, né, na canção. É perdoando que se é perdoado. Exatamente. Não é à toa, né? Não é à toa que ele falou isso. Muito então, bem. Então vamos seguir aí no estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 23, a fascinação, é o que nós estamos estudando hoje. Isso. E chegamos num ponto, né, do livro onde a gente ia falar de um assunto que ficou para esse encontro. A gente até leu o slide, mas ficou para... Bom dia, pessoal. Bom dia. Desculpa, eu tenho que me ausentar aqui, eu vou prestar uma ajuda agora emergencial, certo? Mas é aqui, só deixar nosso pai voltar. Então, por acaso, se terminar o programa, pode sair da sala, de onde eu estiver eu desligo, tá certo? Tudo bem. É uma emergência aqui que eu vou prestar. Valeu. Uhum. Então, nós estamos estudando, né, um caso de fascinação de uma médium, e na casa espírita, e aqui nós chegamos num assunto assim, que deixamos para esclarecer mais, né, falar sobre ele neste encontro. Eu vou só ler o slide para que a gente passe para o seguinte, para lembrar, né, o que aconteceu. Quando está acontecendo a comunicação e o espírito que se comunica através da médium fala em um dialeto morto, né, um dialeto, uma forma de expressão que ninguém reconhece aquele idioma. E Hilário faz a seguinte reflexão, né? Pergunta para Aulus. Achamos-nos no Brasil e a obsidiada ensaiava frases num dialeto já morto. Por que motivo não assimilava o pensamento da entidade
a empolgar-lhe o cérebro em ondas insofreáveis, transformando em palavras do português corrente, qual acontecera em numerosos processos de intercâmbio sob nossa observação. Aí ele responde, né? Estamos à frente de um caso de mediunidade poliglota ou de xenoglosia, explicou o assistente. E antes de dar continuidade ao texto, eu coloquei o termo, né, xenoglosia, para que a gente possa comentar sobre ele, porque não é um termo assim, muito conhecido das pessoas em geral. Nós que estudamos a doutrina, a gente já tem um pouco mais de ciência, porque já ouviu falar, já se encaixou em algumas situações, mas na grande maioria é difícil. Então, eu coloquei aqui para que a gente possa saber o que é, comentar sobre isso. E a xenoglosia é o fenômeno de se expressar espontaneamente em um idioma estranho, ou seja, uma língua que não foi previamente estudada e aprendida na presente encarnação por aquele que nesta se expressa. A xenoglosia é catalogada como uma das mais fortes evidências da sobrevivência da alma pós-morte e da reencarnação. Conforme o Espiritismo, tal manifestação pode ser resultado de um processo anímico ou mediúnico. Allan Kardec classificou de médio poliglota aquele que tem essa capacidade. E no livro dos médios, onde ele fala médios poliglotas, ele coloca os que têm a aptidão de falar ou escrever em línguas desconhecidas deles, que são muito raros. Está no item 191. E, completando aqui a informação, no caso de xenoglosia, uma pessoa que fala apenas português pode, por exemplo, transmitir uma mensagem em aramaico, grego, holandês ou qualquer outro idioma conhecido, que ele próprio não domina, mas que pode ser identificado e traduzido por qualquer pessoa que conheça o idioma. A prática da xenoglosia ocorre em certas correntes religiosas, como a renovação carismática, católica e igrejas pentecostais, supostamente por ação do alegado Espírito Santo, em imitação ao episódio do dia de Pentecostes, descrito no livro bíblico Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No entanto, essa imitação é um pretexto impróprio, uma vez que no episódio bíblico a ocorrência é de xenoglosia. Os apóstolos pregaram em línguas que eles não dominavam, mas que eram compreendidos por nativos das respectivas línguas, o que demonstravam uma utilidade prática do fenômeno. Então, vocês gostariam de comentar? Fique à vontade. Não, pode passar à frente, minha irmã, que para a gente ver na prática o que é que está retratado aí no texto, né? Certo. Então, o filtro mediúnico e a entidade que se utiliza dele acham-se tão intensamente afinados entre si que a passividade do instrumento é absoluta sobre o império da vontade que o comanda de modo positivo. O obsessor, por mais estranho que pareça, jaz ainda enredado nos hábitos porque pautava a sua existência há séculos, e em que, se exprimindo pela média, usa modos e frases que lhe foram típicos. E isso, entretanto, objetou Hilário, é atribuível à mediunidade propriamente dita ou à sintonia mais completa. O problema é de sintonia, informou a tudo. Se a doente não lhe houvesse partilhado da experiência terrestre como legítimo associado de seu destino, poderia o comunicante externar-se no dialeto com que se caracteriza? Provavelmente não, esclareceu Ari. Em todos os casos de xenoglosia, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Os desencarnados
elaborando fenômenos dessa ordem, interfere quase sempre através de impulsos automáticos nas energias subconscienciais, mais exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes são afins no tempo. Quando um médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Pronto. Veja só, é muito interessante essa leitura, porque nos mostra uma coisa fundamental. É a cultura espiritual que o médium carrega com ele. Tá? Veja só, se engana quem acha que passou o resto da existência sempre reencarnando naquela mesma cultura que você está hoje. Se hoje eu estou no Brasil, no Nordeste do Brasil, no estado do Rio Grande do Norte, se eu nasci na cidade de Natal, eu fui localizado aí para desenvolver minha atividade na reencarnação, mas a minha vida pretérita é outra. Eu posso ter vivido na África, eu posso ter vivido na Ásia, eu posso ter vivido na Oceania, eu posso ter vivido na América do Norte, eu posso ter vivido na América Central, eu posso ter vivido em outros países da América do Sul. Não há limites para a reencarnação humana. Por quê? Porque reencarnação é aprendizado. Reencarnação é a gente trazendo para a carne tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje para poder ser provado naquilo que a gente aprendeu e também recapitulação do passado dentro da própria encarnação que a gente está, porque as reencarnações elas são solidárias entre si. Isso quer dizer que eu posso ter vivido na Gália. Isso isso implica que eu posso ter vivido em um país ou em um lugar onde nenhum país existia ainda, onde se falava uma língua que hoje é morta, que hoje ninguém fala. Agora, a lógica da manifestação mediúnica acontecer naquela língua estranha, se for fruto de uma obsessão, pode ter certeza que o espírito que está se manifestando, emitindo aquela língua, falando naquela língua, que ele hoje não recorda dela, ele viveu ela. Não tenha dúvida. É o que está dizendo ele para a gente aí agora. É impossível que um espírito se utilize dos nossos recursos sem que a gente tenha conhecimento de alguma coisa. Porque eles usam o conhecimento que a gente tem. Lembre, mediunidade é comunhão. Mediunidade são duas personalidades, no mínimo, em comunhão de pensamento. Olha só, até a obsessão é mediunidade. Só que a diferença é que a obsessão, segundo Allan Kardec, é o império de um sobre outro. Ou seja, o pensamento de um está imperando sobre o outro, está dominando o outro. Enquanto que na mediunidade, o que existe é a comunhão dos pensamentos. Isso quer dizer, minha amiga Cristina, que toda e qualquer pessoa, todo e qualquer médium que tem essa capacidade da xenoglossia, que possa falar em uma língua que hoje ele não recorde dela, ele já vivenciou ela. Ele já viveu sob aquela língua, senão, seria impossível o espírito, se não fosse, vamos dizer assim, uma atividade muito mais grave, como, por exemplo, uma subjugação, ele colocar essa linguagem para fora sem que o médium tivesse, na sua história espiritual, uma relação com essa língua. Agora, veja só, nós fizemos aqui a relação com outras, vamos dizer assim, manifestações religiosas, eu não vou falar nem mediúnica, mas religiosas, que acontecem em algumas religiões hoje, onde muitas vezes o cara inventa uma língua ali, né, e diz que falou em línguas. Então não vamos imaginar que seja a mesma coisa, tá? Você inventar uma língua e fingir que está falando numa língua é uma coisa. Agora, você falar verdadeiramente numa língua que foi identificada. Olha, Cristina, e Guilardo, meu amigo e minha amiga ouvinte, eu já presenciei uma situação dessa muito interessante. Um tio meu, sabendo que eu sou espírita, né, querendo
saber, tirar uma dúvida dele muito cruel que estava fervilhando na mente dele espiritual naquele momento, ele chegou para mim e disse: meu sobrinho, o seguinte, eu sei que você é espírita, eu não sou espírita, eu sou católico, você sabe disso, mas eu presenciei uma coisa que eu tenho visto que toda noite acontece com meus filhos. Aí eu, o que é, tio? Aí ele falou, eles simplesmente dormem no mesmo quarto e quando é de noite que eles estão dormindo, eles começam a falar numa língua que eu não conheço. Aí o rapaz, é mesmo, ele é. Aí eu, dá para o senhor gravar isso? Ele gravou, ele mandou para mim a gravação, era uma língua árabe, Cristina. Porque eu perdi essa gravação, mas eu tive vontade de levar para professores que estudam línguas e dizer que língua é esta. Né? Porque eles dormiam uma cama do lado da outra, eles ficavam conversando. Isso é a maior prova de que o espírito que está vivendo sob outra cultura pode vir para uma cultura diferente e pode vir acompanhado. Olha, 2 irmãos que vieram e que tinham o mesmo conhecimento de uma língua que não era a que eles estavam falando hoje, na atual encarnação. Mas que, desdobrado, em espírito, ele teve acesso e ele tem a fala fluente naquela língua. É a mesma coisa. Então, isso é recurso do espírito que ele vai buscar. Então, a mediunidade de xenoglossia, ela tem muito também do animismo do médium, que é o seu conhecimento anterior das coisas. Sim. Então, eu também já presenciei, né? Presenciei não, estive presente num ambiente onde aconteceu mais ou menos isso, uma comunicação do médium, só que ele não se expressou, ele tentou, ele dialogou ele mesmo com o espírito com relação ao assunto que ele estava questionando numa língua diferente, e o médium memorizou uma frase do que o espírito disse para ele, e depois, quando no término da reunião, ele colocou: olha, eu recebi uma comunicação de um espírito aqui, que era no idioma que eu não dominava, e eu lembro que ele disse isso. Aí disse a frase lá, e a pessoa que coordenava, né, a reunião foi e disse qual era o idioma e traduziu para a gente o que era que o espírito disse na frase, não no contexto todo que ela não memorizou. Então, ele conhecia o idioma, né? Ele conhecia o idioma. Então mesmo veja que a comunicação teve uma lógica. Alguém Sim. conhecia, foi traduzir. Essas comunicações, elas não acontecem sem lógica. Ela não expressou porque teve medo, porque não conhecia o idioma, mas a comunicação iria ocorrer porque alguém que estava lá coordenando a reunião dominava o idioma. Então, poderia ter acontecido, né? Normalmente. Então, quando a gente percebe o quanto as coisas são organizadas, são programadas, e o quanto sentido tem tudo. Nada é por acaso. Mas eu já estive presente num ambiente onde isso aconteceu. Pois é. E então, como o Alexandre muito bem falou, né, que as encarnações são solidárias, né? É por isso, não só na questão de conhecimento da língua, tal, mas de tudo que a gente faz, né? Por isso que a gente observa certas pessoas com uma habilidade muito grande para determinado tipo de tarefa, né? Porque tem gente que, para aprender música, aprende sozinho, né? Tem gente que... Eu, por exemplo, você pode botar Mozart para me ensinar que eu não aprendo nada. Porque é um conhecimento que eu não domino ao longo das minhas existências. Eu nunca me aprofundei nessa... né? E tem gente que, assim... Quem assistiu que você saiba, né? Que você saiba, né? Exatamente. Pelo menos na presente encarnação, né? E quem assistiu aquele filme Quase Deuses, né? Onde tem a história da primeira cirurgia cardíaca, vê uma pessoa que era um carpinteiro, né? Ele tinha uma habilidade tão grande para a cirurgia, uma facilidade tão grande, que foi ele que desenvolveu tudo, né? Apesar de nem médico ele era, né? E aí, Alexandre, esses conhecimentos, se não fosse assim, né? No cantinho guardado para ser acessado no momento oportuno, ou de um momento de utilidade que a espiritualidade permita, com um fim, com um objetivo, né? A ciência não evoluiria, porque sempre a gente estaria recomeçando do zero, né?
Então, uma Exatamente. prova que a da sobrevivência da alma, né, e que esses conhecimentos ficam ali guardados, é a evolução da ciência, né? Sempre a gente começa de onde parou, né? E essas experiências são realmente necessárias. Como é que eu vou evoluir no planeta Terra se eu só conheço a experiência de determinado país? Então, a gente tem que circular para ver de tudo, depender de tudo. E a espiritualidade nos coloca ali, Alexandre, no momento melhor para mim. Então, no momento, a melhor cultura para mim evoluir, seria aqui no Brasil, por isso que eu estou aqui. Nasci no Ceará, mas vim para cá, porque é aqui onde eu tenho que fazer alguma coisa, né? É todo um sistema, né? É isso mesmo. Mas a gente não fica distrito aqui, né? É bom a gente lembrar que amanhã a gente pode... Eu até converso muito com o Tavares, e Tavares disse para mim, na próxima encarnação eu quero vir na África, Alexandre. Entendeu? Então, a gente migra, porque com essas diversas culturas a gente vai aprendendo cada vez mais. Olha, a gente vive muito o Ocidente, porque nós vivemos aqui, mas o Oriente é fantástico. O Oriente já discute as ideias do mundo espiritual que a gente vem discutir a partir praticamente do Espiritismo. O Oriente já discute isso há milênios, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina. Então a gente tem muito o que aprender ali no Oriente, por exemplo, naquelas experiências de lá, nas experiências da África, nas experiências do povo nórdico. Nós temos muito o que aprender. Eu tô tendo aula na UFRN agora com um professor, né, que é lá, ele é nórdico, é lá daquela região ali, veio ensinar para a gente religião, história da religião. Olha que coisa interessante. Né? E o que ele traz, as religiões da região dele que ele traz, eu fico olhando e fico pensando, meu Deus, como a gente não conhece nada acerca dos outros. Simplesmente nada. A gente acha que todo mundo pensa igual a gente, mas não é. E o interessante é que cada religião dessa chega no mesmo lugar que a gente chega. No mesmo lugar que a gente chega. Compreende o mundo espiritual, a vida no mundo espiritual, as consequências do que a gente faz de errado aqui na Terra. É incrível. E uma coisa, Alexandre, para você ver, assim, só para... o conhecimento aqui, né? É tão infinito quanto a nossa evolução, né? E só para você ver, Alexandre, como isso faz um sentido. A gente, eu, por exemplo, eu tenho um fascínio, assim, uma admiração muito grande pela cultura da Índia. Eu gosto muito das coisas da Índia. Por que será, né? Daquela parte do Oriente, assim, eu sempre me interesso, eu gosto de livros, de histórias daquela parte do mundo, sabe? Sempre gostei. Por que será, né? Exatamente, meu amigo. Isso. E vamos então, seguindo, né, minha amiga Cristina? Aqui o texto reforça o que Alexandre comentou a princípio. Mostra simplesmente que o psicógrafo traz consigo de outras encarnações a arte da escrita já conquistada e retirada no arquivo da memória, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar. Hilário fez um gesto indagador do aprendiz e insistiu. Podemos concluir, então, que se a enferma fosse apenas médium, sem o pretérito de que dá testemunho, a entidade não se exprimiria por ela numa expressão cultural diferente da que lhe é própria? Sim, sem dúvida alguma, aprovou o instrutor. Em mediunidade, há também o problema da sintonia no tempo. E de olhar vago assim. Dá uma paradinha aí, minha amiga, porque isso é tão importante para a gente. Olha só o que André Luiz revelou para a gente agora, nessa simples observação aí que fez o mentor espiritual. Sim, sem dúvida alguma, aprovou o instrutor. Em mediunidade, há também o problema da sintonia no tempo. Você está vendo, minha amiga? O que é que ele está querendo dizer aí? Que esse espírito poderia estar passando todo o pensamento naquele dialeto para médium, e a médium, devidamente educada das suas possibilidades, já fazer a tradução para o nosso idioma local aqui, que nós estamos utilizando hoje. Vocês estão vendo que o problema da xenoglossia, muitas vezes, é também do médium que não se educou o suficiente para fazer essa tradução, que até Tavares conversava com a gente no programa passado, seria uma espécie de tradução simultânea. Simultânea, isso.
Isso mesmo. Porque a sintonia é pelo pensamento, Cristina. Ele pode trazer, olha, todo o pensamento estruturado numa língua já morta. Pá! E joga na cabeça do médium. Se o médium vivenciou aquela linguagem, ele vai decodificar todo aquele pensamento já trazendo para a língua que ele usa hoje. Essa é a lógica, pessoal. Uhum. Isso mesmo. Então, continua. E de olhar vago, acentuou. O fato sob nossas vistas pode ser, de certo modo, comparado às águas, às correntes d'água. Cada qual tem o seu nível. As águas, a flor da terra, guarda a serventia e o encanto que lhes são peculiares. Contudo, somente as águas profundas encerram o tesouro educado no inculto das enormes forças latentes que podem ser convenientemente utilizadas quando aquelas são trazidas à superfície. A lição era de subido valor. No entanto, fazia-se necessário agir no trabalho assistencial. Conjugando nosso esforço, separamos de alguma sorte o algoz da vítima, conquanto, segundo o apontamento do nosso orientador, continuassem unidos pela fusão magnética, mesmo à distância. Companheiros de nossa esfera, retiraram o espírito obsidente, encaminhando a certa organização socorrista. Ainda assim, a doente gritava, afirmando estar à frente de medonho estrangulador em vias de sufocá-la. Pronto, vamos dar uma paradinha aqui para a gente comentar isso aqui agora, viu, Guilardo, Cristina? Veja só o que ele está descrevendo para a gente nesse momento. Primeiro, os espíritos socorristas naquele momento fizeram o trabalho importantíssimo de desligá-la mediunicamente dele. Como é que se faz isso? Afastando. Veja que ele afastou. Ele afastou por quê? Porque o contato mediúnico, gente, é um contato que se dá perispírito com perispírito, tá? Então, como é que o espírito comunicante passa a informação para a organização biofisiológica espiritual do médium? O contato perispiritual. Então, esse contato perispiritual é que passa tudo isso. Quando eu afasto ele, juntamente com o perispírito dele, do médium, o que é que eu estou fazendo? Eu estou cortando a comunicação mediúnica, tá? Cortei naquele momento a comunicação mediúnica. Ah, mas um espírito superior pode manter uma comunicação mediúnica mesmo estando em outro planeta? Pode, porque ele é um espírito superior. O processo é diferente. Mas um espírito altamente animalizado como esse, gente, é assim que se afasta. Afasta ele, né, mediunicamente, acabou a comunicação. Mas o fluido continuou, porque a relação entre eles dois, a dívida dela com ele, isso aí não se desfaz, gente. É por isso que ele continuou, mesmo à distância, jogando o pensamento para ela e ela captando esse pensamento. Lembra, Guilardo, daquele início do livro, né? Que ele falava de ondas, né? Mentes, isso e aquilo. É isso. Eu afasto e mesmo não tendo o contato perispiritual, vai ter o contato mental. Veja só, o contato mental. Sim. E segue aqui para nós. Aplicando-lhe passes de reconforto, Aulius esclareceu. Agora é apenas um fenômeno alucinatório, natural em processo de fascinação como este. Perseguidor e perseguida jazem na mais estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. Gradativamente, a enferma acalmou-se. Fim da crise, perguntei ao nosso orientador sobre o remédio definitivo à dolorosa situação, ao que respondeu com grave entono. Isso aqui também a gente, antes de passar adiante, a gente percebe isso e tem conhecimento dessa situação, que mesmo quando muitas vezes acontece uma comunicação mediúnica, onde o espírito é muito trevoso, traz uma energia muito densa, muito pesada, mesmo após o espírito ser afastado, ser socorrido, terminou aquela comunicação, mas o médium ainda guarda a sensação
daquele contato, daquela energia por alguns instantes. A gente percebe isso nas reuniões mediúnicas. Então, é como se ele ainda continuasse tendo as sensações, sentindo as energias. Depois de um certo tempo... Daí a importância de um passista nas reuniões mediúnicas, nas porque ele vai reuniões dispersar essas energias, tá? Exatamente. Então, é isso que ele coloca aqui. Mesmo o espírito tendo sido socorrido, a médium ainda aguardou por alguns momentos essa energia, né? Essa sensação dessa energia. Mas, gradativamente, depois do passe, a enferma acalmou-se. E segue. A doente está sendo preparada, tendo-se em vista uma solução justa para o caso. Ela e o verdugo em breve serão mãe e filho. Olha a solução, meu amigo Guilardo. Olha a solução maravilhosa Isso. da lei de Deus. Exatamente. Veja a pergunta, qual a solução definitiva? Meu amigo, tem outro caminho não. Aqui, ó, mãe e filho. Porque aí essa ligação maravilhosa do amor da mãe e do filho. É incrível como ela corta esse tipo de obsessão milenar. Milenar, gente. Às vezes são obsessões milenares. Agora veja, às vezes a aversão de um a outro é tão grande que mesmo a relação mãe e filha fica complicada, tá? É uma situação difícil, Se não houver humildade por parte de uma delas, que seria principalmente a mãe, tá? Viu, Alexandre? E aí até o ouvinte poderá perguntar assim, então se a solução é essa e era tão fácil, por que não já foi feita há muito tempo, né? Mas é porque tem que existir a preparação, tem que existir o momento ideal. Sim. Ela não estaria preparada antes para poder receber ele como filho. Olha o processo que está acontecendo. E aqui nos remonta, Alexandre, ao evangelho do dia, né? Nós estamos aqui para aprender a amar. E como é que eles vão resolver essa situação? Através do amor. E do amor mais sublime, que é o amor materno. Né? Vocês percebem agora, Guilardo e Cristina, como é importante a posição da doutrina espírita veementemente contra o aborto? Porque, veja só, as pessoas mais propensas a praticar o aborto, gente, são pessoas que estão nesta situação que a gente está vendo aí, ó. Sim. Nessa situação que a gente está vendo aí. Imagine uma mãe dessa, cheia de problema com essa filha que vai vir, ou esse filho que vai vir. Né? De repente é bombardeada com tentações de fazer abortamento. É por isso que a gente tem que ser muito contra isso, gente. Muito contra. Para que uma pessoa dessa possa entrar numa casa espírita e receber da gente a importância que é a maternidade, e vencer até as suas aversões àquela maternidade naquele momento. Tanto a mãe pode ter o pensamento, né, o medo de receber aquele espírito, aquela sensação está nela, ela querer fazer o aborto, como o próprio espírito também pode ter medo de nascer com aquela mãe, naquela família, e também, exatamente, então pode acontecer as duas situações. Daí os abortos espontâneos, tá? Que a gente não entende muitas vezes, tá? Exatamente. Então, é muito, muito importante que tenhamos esse conhecimento e que possamos também orientar as pessoas que chegam muitas vezes com essa problemática na casa espírita, para que a gente tenha condições realmente de saber orientar, de dar esse apoio, de orientar com a prece, com relação a isso, porque nada maior que possa nos livrar, nos motivar, nos dar força e coragem do que essa ligação através da prece. Essa conversa que podemos fazer com o nosso filho. Na psicologia, os médicos da Terra, né, ensinam que a gente pode conversar com o nosso filho na barriga, dizendo o quanto a gente ama e o quanto a gente espera. Por que não a doutrina espírita não orienta da mesma forma àquele que estamos gestando, que estamos gerando aqui, conversar com ele também e dizer o quanto ele está sendo amado, o quanto nós desejamos e esperamos ele para direcionar nessa vida, para que ele também se sinta acolhido, se for uma situação dessa. E em todas as outras situações, não é isso?
Muito E bem, minha seguindo irmã, é aqui isso o aí. slide, Só dá para a gente não ler há a outra... parte final agora. Só dá para a gente ler essa parte do Isso. slide e comentar no próximo Isso, programa. exato. Não há outra alternativa na obtenção do trabalho redentor. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher, e nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-lo no próprio seio. Em seguida, deixando-os pensativos, caminhou no rumo de outro necessitado, enquanto exclamava: Louvado seja Deus pela glória do lar. E concluímos esse capítulo. Na próxima, nós teremos outro assunto. Muito bem, minha amiga Cristina. É isso aí. Pessoal, nós vamos, nesse momento, agradecer muito a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Olha, estamos aqui com Maria do Socorro Franco, Maria Helena, Margarete Rafael, Paulo Barreto, que são as pessoas que estavam interagindo conosco durante a transmissão, tá? Então a gente agradece aí muito a audiência de vocês e a audiência também daqueles e daquelas que não comentaram nada nas redes sociais, mas que estavam assistindo ou que virão a assistir esse programa no futuro. Então, Isso mesmo. obrigado pela participação de todos e até a próxima. Vilardo Cristina. E só um lembretezinho, né? Domingo é um domingo especial, né, Alexandre? É o Dia das Mães. Então, aqueles que ainda têm o prazer de estarem caminhando com suas mamães, domingo, vamos fazer um dia dedicado a ela, né, Alexandre? Aqueles que convivem, né, tem aquele dia de companhia, de fraternidade, de amor, né? Esquecer o celular, desligar o celular. E aqueles que moram fora, que forem visitar, desliga o celular também para ter um dia dedicado a elas, porque a gente não sabe se no próximo ano ainda vai poder estar com elas aqui presente, né? Vai ser o primeiro ano, vai ser um pouco estranho, vai ser o primeiro ano que eu passo sem ela, presente, né? Porque espiritualmente eu sei que ela continua aqui a me dar bronca, né? A querer me botar no caminho reto, né? Mas é isso, é só um lembrete, né? Que é um dia especial, então vamos dedicar esse dia àquelas, né? Que nos trouxeram para a vida, para essa presente encarnação. Isso mesmo. Então, agradecidos a todos pelo programa de hoje, pelas pessoas que estiveram conosco, e por tudo, agradecendo a Deus por tudo. Devolvemos a palavra a Guilherme para fazer a prece, porque ele estava ardente. E nesse caso eu vou aproveitar aqui, vou fazer uma prece aqui de Chico Xavier, que eu acho muito bonita, né? E diz assim, né? Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, vamos mentalizar o nosso mestre, vamos mentalizar nossas mães, né? Mandar eflúvio para ela de amor, de energia, de amor, de fraternidade, de carinho, de tudo que é bom, né? Dizendo assim: Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixes, assim, em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombras, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade, com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal, e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil.
e aves canora da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Fazem-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que nossos olhos se voltem para trás, que a tua vontade seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Que assim seja, meus irmãos queridos, e até a próxima oportunidade, com a graça de Deus. Bom dia. Meu amigo Guilherme, lembra aquela passagem do Evangelho de Jesus que conhece a árvore pelo fruto? Com toda certeza. Eu não conheci Dona Lourdes, mas eu creio que ela seja uma árvore boa, porque o fruto foi bom. Oh, muito obrigado, meu irmão. Muito bom. Estamos na luta, né? Estamos aqui ainda recebendo os ensinamentos dela. Aqui por lá, um puxãozinho de orelha, mostrando o caminho. Muito obrigado. Valeu, obrigado, meu irmão. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.